Bom, camaradas, feito a saudação e a composição da nossa mesa, do nosso encontro, para nós, da Liga Estratégia Revolucionária, é um grande orgulho contar com a presença de cada um dos companheiros e das companheiras que se moveram de várias partes do país para fazer parte aqui desse encontro conosco e buscar tirar lições do mês de junho. O tema do nosso encontro, camaradas, foi proposto a partir não de uma ideia da nossa cabeça, mas felizmente de um fruto novo da realidade do nosso país. No mês de junho, companheiros, o nosso país, que era conhecido internacionalmente pela estabilidade política, pela estabilidade econômica, um exemplo internacional e inclusive aqui dito nacionalmente de que o povo brasileiro era um povo pacato, que não gostava de lutar, que seguia sendo dominado. O mês de junho, camaradas, no nosso país existiu para provar todo o contrário. Foi no mês de junho que a juventude em várias cidades do nosso país começaram, a partir das suas mobilizações, a partir de atos multitudinários nas ruas, a dizer à classe dominante no nosso país que a história brasileira não seria mais feita pelos políticos tradicionais, não seria mais feita no Congresso nem no Senado, mas que seria assumida pelas mãos de milhares e milhares de trabalhadores e jovens que marcharam, fecharam rodovias e começaram a questionar a ordem da sociedade de exploração em que nós vivemos, camaradas. É parte do mês de junho também das lições que nós queremos tirar, que essa juventude embandeirada de demandas sociais que historicamente foram negadas pela classe dominante no nosso país, como a saúde, a educação, o direito mais elementar à sobrevivência, que é o salário e o emprego. A juventude embandeirada dessas demandas, camaradas, começou a mover no nosso país, a despertar milhões de trabalhadores que em cada local de trabalho, que nas fábricas, começaram a abrir os olhos, começaram a abrir os ouvidos, rompendo com a rotina cotidiana do seu trabalho. Foi a partir das jornadas de junho, camaradas, que começaram também no nosso país a se moverem os setores mais explorados, mais oprimidos, como as mulheres, os negros e os homossexuais. E foi isso que gerou uma enorme comoção quando um trabalhador, um pedreiro negro, é assassinado nas favelas do Rio de Janeiro pela polícia mais assassina do mundo. No mês de junho, camaradas, o nosso governo, o governo Dilma, dizia demagogicamente que era possível atender às demandas sociais que vinham das ruas, demandas negadas historicamente, através de reformas políticas, através de reformas por dentro da atual ordem social de exploração. Essas instituições também começaram a ser questionadas. O governo começou a ser colocado na defensiva pelas mobilizações da juventude. E é justamente por isso, camaradas, que durante o mês de junho, as direções sindicais tradicionais, da CUT, da Força Sindical, da UGT, da CTB, atreladas ao governo, também agiram de maneira consciente para não permitir com que a força social de milhões e milhões de trabalhadores, que são aqueles que produzem toda a riqueza no nosso país, que fazem mover toda a economia nacional, para impedir que essa força, que essa enorme força social pudesse entrar em movimento e confluísse junto com a juventude, foi que essas direções agiram de maneira consciente, camaradas, para que essas mobilizações não se unificassem. Essa é parte das lições que nós queremos debater e tirar junto com cada uma das companheiras que vieram aqui hoje, com cada um dos companheiros que vieram aqui hoje. É também parte das lições do mês de junho, camaradas, que nós queremos discutir com a juventude, que a sua história, que o seu futuro não seja mais escrito pelos políticos da classe dominante,
sejam escritos a partir daqui pelas mãos dos próprios setores explorados e oprimidos. Na semana passada, o nosso país ficou bastante conhecido também internacionalmente para demonstrar mais uma vez que o governo Dilma, ele governa a serviço dos capitalistas, que não pode fornecer à juventude e aos trabalhadores do nosso país nenhum futuro digno, não pode oferecer mais do que a miséria e a exploração. Isso foi o que ficou provado quando o nosso governo, camaradas, entregou a preço de banana um grande exemplo de uma das nossas principais riquezas nacionais, que é o petróleo, a partir do leilão de Libra. Coisa que nem mesmo o governo neoliberal do PSDB tinha conseguido fazer. É esse mesmo governo, camaradas, que algumas semanas antes dizia demagogicamente nas tribunas da ONU que era contra o ferimento da soberania nacional a partir da espionagem dos Estados Unidos, mas que na mesma semana enviou aos Estados Unidos um dos seus ministros para poder negociar com o governo norte-americano quais e cada um dos setores da economia do nosso país que passariam a ser controlados pelas multinacionais inglesas, norte-americanas e francesas. É esse mesmo governo, camaradas, que também é completamente conivente com a repressão brutal, o assassinato que sofrem a juventude pobre e negra todos os dias nas favelas. É esse mesmo governo que ergueu a Força Nacional contra os lutadores que no Rio de Janeiro não queriam permitir que passasse a privatização de Libra, que também é conivente com a ocupação militar dos morros no Rio de Janeiro e em várias cidades do nosso país. É o mesmo governo que se presta ao trabalho sujo de manter agora no ano que vem 10 anos da ocupação militar do país mais pobre da América Latina, o primeiro país onde o povo negro fez uma revolução, que é o Haiti. É esse mesmo governo também, camaradas, que aqui dentro do nosso país mantém impunes todos os ditadores que durante a ditadura militar afogaram em sangue a mobilização da juventude e da classe operária, que naquele momento começava a ameaçar também a estrutura fundamental, pilar da sociedade de dominação em que nós vivemos. O nosso país ficou conhecido, coincidentemente, na semana passada, numa das reuniões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por ser um dos países que abriga também ditadores de toda a América Latina, que se mantêm impunes no nosso país por conta da lei da anistia. E é por conta disso, camaradas, que cada um dos amarildos, que cada um dos jovens negros que é assassinados, como Douglas Rodrigues, cada uma dessas mortes seguem impunes no nosso país. É a partir desse chamado, e também consciente de que essa situação nova no nosso país coloca um chamado a cada trabalhador, a cada estudante, a cada companheiro que desperta para a vida consciente a tarefa de perceber que eles não estão mais sozinhos em cada local de trabalho. Nós queremos, com esse encontro de algumas centenas de companheiros, nos dirigir a milhares e milhares de trabalhadores, jovens, negros, mulheres, homossexuais no nosso país, a partir das entidades, das organizações, de massas como os sindicatos, os centros acadêmicos, a mostrar que cada jovem que quer questionar essa ordem social de exploração não estão sozinhos e não precisam necessariamente começar do zero, mas se apropriar da história da classe trabalhadora, se apropriar dos melhores exemplos da tradição revolucionária, e com esse encontro nós queremos dar o nosso pequeno aporte a essa grande perspectiva. É com essa saudação, camaradas, que eu queria dar início ao nosso encontro.